Oi, gente, tudo bem? Aqui a história é a seguinte. Hoje eu vou explicar para você definitivamente como que faz a ressonância harmônica, onde que entra, como que começa esse processo, tá? Vou te explicar de uma maneira bem fácil mesmo, até o final desse vídeo fica aí. E principalmente também explicar agora, né, o que que é, né? De uma forma bem objetiva. O que é esse raio dessa ressonância harmônica, né? Então, o professor Hélio Couto, tá? Que é enfim, terapeuta, escritor, né? Ele estudou muito a física quântica, tá? E é referência para a gente aqui no Brasil, né? Sobre física quântica, PNL, tá? E ele desenvolveu essa ferramenta que é a ressonância harmônica, da qual eu estou fazendo, tá bom? Então, ele se baseou em quê, né? Ele se baseou ali nos estudos da física quântica, um estudo que tem uma comprovação ali há mais ou menos há 200 anos, faz bastante tempo, tá? Que é naquele experimento da dupla fenda, né? Para quem não conhece muito a física quântica, né? Esse experimento da dupla fenda, ele prova, tá? Ele prova por A mais B que quando se tem um observador, tá? Ele consegue mudar, né, o comportamento de um elétron atravessando numa dupla fenda. E através desse observador, pela lei da atração, né, ali do pensamento, esse elétron ele pode atravessar essa dupla fenda ou por partícula ou por onda, tá? Então tudo depende da ação desse observador que está ali. É um estudo muito bacana, aconselho dar uma estudada sobre isso, dar uma lida, porque realmente assim muda muito a nossa visão, amplia o nosso conhecimento, é uma coisa maravilhosa, tá? Então, professor Hélio Couto, baseado nisso, e uma vez que a gente assume, né, que a gente entende que tudo é feito de átomos e átomos de elétron, toda a informação, tá, que é passada através de elétron, né, toda a informação é passada através de uma onda eletromagnética que ela é decodificada e armazenada ali no nosso cérebro. Bom, pode parecer um pouquinho confuso, mas não é não. É bem fácil de entender, né? É tudo uma questão de interpretação de texto. Mas como que funciona? Através da lei da atração, a gente entende que o que a gente pensa, o que a gente manda para o universo, esse universo entende, tá? E ele devolve para você através de uma consciência. Você estando na mesma frequência, você consegue então entrar que a gente chama também, né, bem famosa essa frase do professor Hélio Couto, que ele fala sempre, no colapso da função de onda. Então, o que eu penso, que é a lei da atração, o que eu emito, tá, de onda eletromagnética, o universo entende isso e retorna cada vez mais, né, colapsando essa onda, né, com a minha frequência, entregando de acordo com o que eu acredito e emito. Resumindo muito, é isso, tá? E a ressonância harmônica, ela nada mais é do que ressonância, né, que é o nome da ferramenta, que é? Nada mais é do que um ressonar vibracional. Então, é uma energia que vibra, tá? E harmônica porque ela harmoniza o universo com o seu campo, né, eletromagnético, as suas células, enfim. Então, essa ferramenta que ele chama de ressonância eletromagnética, ressonância harmônica, perdão. Então, essa ferramenta que ele chama de ressonância harmônica, ela nada mais é do que uma frequência, tá? Uma frequência, né, de ondas ali eletromagnéticas decodificadas, personalizadas com a tua frequência, para poder trazer para você informações, tá? Então, elas são informações de ondas eletromagnéticas armazenadas por exemplo, no CD, no pendrive, mas em forma de som, do qual você escuta. E essas ondas eletromagnéticas, que tem a sua frequência, ela tem ali todos os desejos, os pedidos que você faz para o professor Hélio Couto, no qual ela, decodificando, entra ali na sua mente, né, no seu cérebro, e forma ali, né, as sinapses, uma neuroplasticidade diferente, né, onde os neurônios conseguem então começar a trabalhar dentro daquele pedido. Claro que existem algumas coisas que a gente precisa explicar aqui, né? Não adianta também a gente
entender da física quântica, entender do trabalho da ressonância harmônica, pedir o CD e dentro desse CD pedir, sei lá, casa, carro, apartamento, seja lá o que for, e achar que tocando esse CD, esse som, né, isso vai entrar nessa frequência, né, vai colapsar ali a função de onda e o universo vai te trazer. Existem também algumas mudanças que você tem que fazer, né? Internamente para que isso aconteça. Você tem que ser mais positivo, você tem que trabalhar um pouco já essa questão da expansão da consciência, tá? Essa expansão da consciência também é muito interessante, é importante a gente tocar nesse assunto, tá? O que é uma expansão da consciência? A expansão da consciência, ela nada mais é do que você ampliar a consciência que você tem hoje, de uma maneira bem objetiva, tá? Então, vamos supor, hoje eu acredito que existe o certo, existe o errado, existe o bem, existe o mal, mas de repente eu começo a entender que não é bem por aí, porque talvez tal questão pode acontecer por conta de um motivo que levou a outro, e não necessariamente porque aquela pessoa é maldosa. Então você está expandindo a tua consciência e entendendo que as coisas funcionam de uma forma diferente, né? E com isso você acaba mudando crenças antigas, paradigmas que foram colocados ali, foram impregnados, né, na sua cabeça desde muito tempo atrás, na sua mente, pelos pais, pela sociedade, por diversas questões como, por exemplo, alguém que vira para você quando você é mais novo e fala: ai, dinheiro é sujo, não encosta no dinheiro que dinheiro é sujo, ai, antes de comer lava a mão porque você encostou no dinheiro e o dinheiro é sujo, né? Pensando na física quântica que eu acabei de explicar, pensando no colapso da função de onda, né, ali no experimento da dupla fenda, como que funciona isso, né? Como é que a gente traz isso aqui para a realidade de uma forma bem objetiva, para você entender um pouco, né? Então, quando você interpreta, né, tá gravado lá no seu subconsciente, desde quando você era bem pequenininho, né, bem pequenininha, quando tua mãe gritava: ai, dinheiro é sujo, vai lavar a mão, você encostou a mão no dinheiro, não sei o que e tal. Então, isso quando tá impregnado lá, né, tá enraizado no seu subconsciente, você, sem querer, pensando lá no colapso da função de onda, né, nas ondas eletromagnéticas, sem querer, você emana para o universo a questão de que dinheiro é sujo, tá? E que sujeira não é uma coisa muito legal para se conviver. Você concorda comigo? Não é. Quem quer viver perto de sujeira? Ninguém. Então, se você emana isso para o universo de que dinheiro é algo sujo, o que o universo entende e traz para você de volta? Que você não quer dinheiro porque é sujo. Então, você acaba vivendo numa escassez, tá? Numa dificuldade financeira, onde mesmo você crescendo, fazendo faculdade, evoluindo, e você conquistando o seu dinheiro, que pode até ser uma coisa muito boa, né, um salário muito bom, você percebe que chega no final do mês, você sempre está na risca, não consegue progredir, não consegue fluir, falta para pagar aquela conta, para ter aquele lazer, né, que é necessário para o nosso corpo, para a nossa vida, para a nossa existência. Então, isso nada mais é do que uma crença limitante, é o que os terapeutas chamam de você revisitar, visitar a tua criança interior e tentar descobrir o porquê que você está parado nesse mesmo ciclo, tá? Então são ciclos repetitivos, como por exemplo a escassez financeira, relacionamentos que você sempre se relaciona com por exemplo, pessoas abusivas, né? Então por que existem essas crenças limitantes? Você está, é uma coisa difícil de falar, né? Mas quando a gente expande a consciência, a gente entra nessa leitura mais espiritualizada da coisa, a gente entende que nós atraímos tudo o que nós temos hoje. Tudo, tá? Então, se eu briguei com um familiar e eu não falo com esse familiar, eu atraí isso. Se existe uma culpa, é minha. Se eu estou tendo, né, relacionamentos abusivos, eu estou atraindo isso. Pô, Michelle, você tá ficando louca, que história é essa, né? Tá maluca? Eu sei que é algo difícil de se tocar, um assunto delicado, porque nós, como estando aqui nesse plano físico, né, seres humanos, a gente tem dificuldade de olhar
para nós mesmos. A gente tem dificuldade de olhar no espelho e assumir que nós erramos, assumir que nós julgamos o tempo todo, assumir que nós temos julgamentos e opiniões pré-formadas, né? Quando a gente para entender isso, para interpretar isso de uma outra forma, reconhecer, né, que isso não é o que Deus de fato criou, né, não é a essência do ser, a gente para analisar as situações e perceber que na verdade isso é algo que implantaram, que tem uma crença ali, que se eu mudar o meu ponto de vista, tudo melhora na minha vida, tudo eu começo a destravar bloqueios e aumentar um fluxo para o universo, onde ele começa a devolver abundância, prosperidade, saúde, entende? Várias questões, tá? Então, a expansão da consciência que a gente fala é exatamente isso, você retirar as questões que estão lá, armazenadas no seu subconsciente, trazer ele para a tua consciência, assumir aquilo de fato, com toda humildade, que é algo que não é tão bacana assim e que você precisa mudar. O problema não é do outro, a culpa não é do outro, a culpa é minha. Porque eu acredito nisso. Então deixa eu mudar esse ponto de vista, tá? E para isso existem os terapeutas que têm as técnicas todas, né? Como, por exemplo, eu limpo muito essas crenças quando eu as encontro em mim, através das formações que eu fiz, como Theta Healing, Badaxis, enfim, meditação, tá? Eu me observar, me auto-observar. Então, existem técnicas para você mudar essas telas mentais que você tem gravado lá no seu subconsciente de traumas antigos, tá? E quando você faz isso, quando você muda isso, quando você decodifica de uma forma diferente, você destrava um bloqueio na sua vida e um fluxo determinado ali de abundância começa a fluir, tá? Então tudo depende também da forma como você pensa de algumas questões e você expõe para o universo, tá? Então, por exemplo, se você vai desejar um feliz ano novo para a pessoa, ai, feliz ano novo, ai, que esse ano seja um ano de felicidade, prosperidade, abundância. Então, na verdade, a gente tem que falar que nós já somos abundantes. Nós já somos a pessoa que estamos em crescimento financeiro, tá? Então é assim que a gente tem que ir, porque aí o universo entende que isso já está a caminho e não que você ainda vai requerer aquilo, você ainda vai conseguir aquilo, tá? E também quando isso começar a entrar, quando essa informação, quando o universo começar a trazer essa informação para você através de onda eletromagnética e isso entrar na sua mente, vai fundir com a tua onda eletromagnética, o que vai acontecer? Vai começar a trazer para você crenças, uma série de coisas, isso vai trazer, vai sair do seu ali, né, subconsciente, inconsciente, vai trazer isso para sua consciência, do qual você vai expandir e falar, poxa, será que é por isso que eu não consigo evoluir nesse quesito? Peraí, como é que eu vou mudar isso? E aí você começa a se questionar, muda essa crença, esse paradigma, e aí então isso é desbloqueado e o fluxo do universo começa a acontecer, que é a tal da lei da atração. Então entende que tem algumas coisas, algumas questões que estão comumente entrelaçadas para que você consiga evoluir na sua vida. Então, conseguir mandar uma energia vibracional para o universo, na qual isso vai através de ondas eletromagnéticas dentro da física quântica. O universo entende, traz para você de volta. Porém, contudo, entretanto, se você não tiver bloqueios, isso vai entrar num nanosegundo na sua cabeça e já vai trazer o que você deseja. Agora, se você tiver bloqueios contra aquele pedido, isso vai exteriorizar numa catarse, que a gente chama, tá? E até você limpar, né, tudo isso, quando você limpar é que então você vai começar a ter abundância naquele sentido. Catarse é um outro nome que a gente escuta falar muito, né, nos vídeos do professor Hélio Couto ou nos livros, quando a gente inicia esse processo para estudar, para chegar no ponto de pedir a ressonância harmônica, tá bem? Então a catarse, ela nada mais é do que uma limpeza.
uma limpeza espiritual, uma limpeza psíquica, da qual você entende que você tem alguns bloqueios e aí então o universo te traz, realmente questões, desafios para você enfrentar no seu dia a dia, para que você mude aquela crença, mude a sua cabeça, mude a sua forma de agir com aquela questão que está acontecendo. Quando você muda, isso flui e a catarse passa. Então, o universo está constantemente mandando para você as mesmas coisas, até você cair em consciência e tentar mudar a forma como você vê aquilo. Aí está explicado o porquê dos relacionamentos. Sempre o mesmo tipo de relacionamento que não dá certo. Sempre as mesmas discussões familiares. Sempre naquela escassez, nananana. Vou emprego, volto emprego, estudo, cresço, desenvolvo, mas estou sempre no emprego que o salário não é o suficiente. Então, enquanto você não tentar enxergar de um outro ponto de vista as suas crenças e as pessoas entender que está em você a questão e você precisa mudar, melhorar, ver em um ponto de vista diferente, as coisas não vão fluir, tá? E aí a gente aqui avançando no vídeo, falando sobre a ressonância harmônica, o que ela faz? Quando você está nesse processo de expansão da consciência, que é exatamente isso, você se autoconhecer, conhecer as suas qualidades, conhecer os seus defeitos, ver o que você precisa mudar de crença, que colocaram na tua cabeça que você nem fazia ideia. E aí as coisas começam a vir quando você estuda, muda, e você começa a expandir, você começa a entender um pouco sobre o universo, sobre o todo, né? Deus. O que ele quer para você como ser, né? Ele quer que você seja abundante. Ele só criou coisas boas. Deus criou ali para você coisas boas o tempo todo. Porém, se existem outras questões em sua vida que você não considera tão boas, não quer dizer que Deus está querendo que você tenha aquilo. Quer dizer, na verdade, que Deus está te mostrando que você precisa evoluir. Pensar diferente, agir diferente, ter um comportamento diferente aos aspectos que a vida lhe traz, né? E aí você mudando o seu comportamento, sua forma de agir, mostra que você está expandindo a consciência, evoluindo espiritualmente e as coisas começam a fluir naturalmente, o universo começa a te entregar, tá? Esse é o ponto-chave. Então, logo quando você inicia o processo da ressonância harmônica, ele nada mais é do que um acelerador desse processo todo que eu acabei de contar. Então, é uma ferramenta que o professor Hélio Couto desenvolveu, onde você, quando começa a escutar, porque é um som, ele te entrega essa ferramenta, é um som que ele coloca ou no link, né, ou no pendrive, ou no CD, agora mais em link, que você escuta, e você escutando essa frequência, tá? Que são coisas boas, pedidos que você realiza para ele, uma listinha de pedidos que você realiza, pedidos bons, tá? Ele coloca isso nessa frequência desses pedidos, tá? Do universo, ele vê lá, né, no vácuo, onde que tá no vácuo quântico, qual é a frequência desse pedido que você fez, e aí ele coloca essa frequência nesse CD, que é personalizado para bater com a tua frequência. Quando você escuta, você começa a colapsar isso que você deseja para o universo, ele começa a trazer para você. Porém, se você já não vem fazendo esse trabalho de expansão da consciência, eliminar crenças e paradigmas, quando você coloca isso para tocar, acelera esse processo também. Então pode ser que você tenha um pouco mais de catarse do que normalmente você tem na sua vida. Ai, Michele, o que você está falando? Eu estou falando, de repente, de você começar a escutar o CD e aí o universo começar a te mandar coisas para te desafiar mesmo e para acelerar o seu processo de mudança interior e de autoconhecimento. Como, por exemplo, pode ser que você saia na rua e cada esquina que você vira e vem um carro te fechando. Para que isso? Será que é para testar a sua paciência? Será que é para testar o teu humor? Com certeza. E aí você vai ficar xingando toda hora, buzinando, estressando? O universo vai mandar cada vez mais até você perceber que ele quer que você mude essa postura. Que você entenda que às vezes aquela pessoa que está te fechando não fez isso de propósito.
Na verdade, ela está correndo para o médico, ela está correndo para o trabalho, alguma coisa está acontecendo, ela entrou ali de uma maneira um pouco mais abrupta, porque algo aconteceu. Quando você começa a mudar o seu ponto de vista e entender que aquilo não é porque é você, aí o universo fala, putz, ó, evoluiu. Agora eu posso entregar essa abundância que ele pediu. Entendeu? E também quando você faz esse trabalho de autorreconhecimento, você começa a mandar vibrações boas o tempo todo, né? Você já não se importa se a pessoa tá te fechando, não tá, né? Então, outro exemplo grande é aquela pessoa que tem mania de perseguição, né? A pessoa que acha que o tempo todo alguém tá julgando, o tempo todo alguém tá passando ela para trás, o tempo todo, entende? Porque tem muitas pessoas assim, né? Pode acontecer o que for, alguém da família, um amigo, alguém, né? Enfim, um relacionamento, e a pessoa sempre acha que estão fazendo algo contra ela. Poxa, aí é que está a expansão da consciência. A gente não enxerga isso mais dessa forma. A gente entende que se a gente não vê mais isso no outro, a gente para de inculcar com essas questões, porque nem sempre essa pessoa está te julgando, nem sempre essa pessoa está querendo tanto seu mal, nem sempre essa pessoa está passando a perna em você, né? Existem situações que acontecem para que as pessoas tenham determinadas ações e você, por crenças suas, de uma vez que aconteceu, que você foi traído, passado para trás, você acha que aquela pessoa agora, aqui 10 mil anos depois, também está te traindo. Entende? Então não dá para misturar tudo na mesma sopa e achar que tudo está contra tudo e todos, não é assim. Então isso é expandir a consciência, isso é você eliminar crenças, eliminar paradigmas, isso é você se autoconhecer e se desenvolver, tá bom? Então tentei explicar aqui de uma maneira bem objetiva o que é a expansão da consciência, o que a ressonância harmônica faz por você, tá? Então, o caminho das palestras, gente, para você conseguir a ressonância harmônica do Hélio Couto, que é este som, tá? Esse som de ondas eletromagnéticas numa frequência específica para você, que é personalizado. Para você conseguir esse som com esses desejos que você quer, tem que fazer primeiro as aulas, como se você precisasse fazer uma faculdade para entender daquele assunto, para você saber até como fazer esses pedidos, né? Porque não é só pedir por pedir, você tem que entender o que você quer também. Então, essas aulas se chama Caminho das Palestras. O Caminho das Palestras você vai entrar no site do Hélio Couto, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Você vai clicar e você já vai direto para essa explicação do Caminho das Palestras. Você tem que assistir todos os vídeos do Caminho das Palestras 1 e 3, 1 e 3, o 2 não é obrigatório, mas é muito legal, então assista. 1 e 3, você vai ter embasamento suficiente para conseguir compreender o livro que você também vai ter que você também vai ler, que é o livro Mentes Informadas. Este livro você pode baixar o PDF também lá nesse site, que vai estar lá também, tá? Tudo no mesmo lugar. E aí depois você vai mandar um e-mail, que também vai estar na descrição, você vai mandar um e-mail, tá? Lá para a equipe do professor Hélio Couto e falar que você fez o Caminho das Palestras 1 e 3 e aqui está os seus pedidos para elaborar o teu áudio da ressonância harmônica, tá? E depois de alguns dias eles enviam para você. Esse áudio, gente, ele é refeito a cada 3 meses, tá? Então você escuta essas ondas desses desejos por 3 meses e depois você faz uma evolução, né? Uma melhoria ali, muda de novo, entre em contato com eles e aí você pode mudar os seus desejos, tá bom? Mas essa primeira onda é importante você saber que pode acontecer, que a gente chama de primeira onda, é o áudio dos primeiros 3 meses. Segunda onda é os próximos 3 meses. Terceira onda e assim sucessivamente, tá bom? Então essa primeira onda, que é esse primeiro áudio desse CD, é importante você saber que você pode ter um pouquinho de catarse, tá? Michele, o que você teve de catarse? Por exemplo, todo mundo tem seu lado luz e seu lado sombra, tá? Uma das coisas que eu tive muito foi a minha irritabilidade. Esse é um dos meus lados sombra. Em momentos assim, do nada eu ficava irritada, mas muito irritada, a ponto de me irritar com pessoas que eu sei que me amam, que só querem o meu bem, mas às vezes sabe aquela coisa de se eu
estopim de alguma coisa a ponto de discutir e parar de falar com a pessoa, né? E aí eu sofria muito porque deixei de falar com essa pessoa. Sofria demais, eu não entendia. Quando eu entendi o porquê que aquilo aconteceu, o porquê que eu discuti, que aquilo era uma sombra minha e que eu tinha que trabalhar meus egos, que eram o egoísmo, né, a irritabilidade, no momento de nervoso, falar de uma maneira mais agressiva. Quando eu enxerguei os meus defeitos e mudei, decidi mudar e ver que não era a pessoa que estava errada, era eu. Gente, a hora que eu aceitei e fiz o meu trabalho para eliminar a crença, em 2 dias a pessoa me procurou e a gente voltou a se falar. Esse é um grande exemplo, tá? Esse é um grande exemplo. Outro exemplo muito bacana, quando você começa a fazer a ressonância e você já está num processo de mais equilíbrio, né, com o universo, são as sincronicidades. Elas são lindas, gente, a sincronicidade. O que é sincronicidade, Michele? É quando você quer alguma coisa, você deseja alguma coisa e você pede para o universo. Ai, olha, eu estou precisando tanto dessa resposta de uma maneira positiva, porque isso tem que acontecer, isso vai acontecer e tal. E aí, de repente, aquela pessoa te liga, te chama, falando, olha, eu tenho boas notícias. E isso é uma sincronicidade, o universo te respondendo. Então, quando você já está em sintonia com o universo, o que você pede, o universo te traz na mesma hora. Eu tenho um post no meu Instagram falando sobre uma sincronicidade que aconteceu. É um post que eu tô com umas rosas na mão e eu explico exatamente essa sincronicidade. E tudo está acontecendo na minha vida dessa forma. Tudo que eu peço acontece. Acontece, porque a onda colapsa, entra. Se eu não tenho nenhum bloqueio, aquilo vai muito rápido, é a lei da atração. Tá bom, gente? Então, isso acontece o tempo todo na minha vida material, coisas materiais, que eu acho que não cabe aqui eu ficar explicando, mas coisas boas mesmo, de prosperidade, de crescimento, de evolução, que eu peço acontece, gente. No meu relacionamento, coisas pequenas, coisas grandes. Ai, não sei, quero tomar um sorvete. De repente, pum, alguém aparecer com um sorvete. Meu marido apareceu com um sorvete para eu tomar. Sabe, coisas assim, desde coisas simples a coisas muito bacanas mesmo, grandes. Então, quando você está em sintonia com o universo, quando você expande a consciência, quando a tua frequência se torna muito mais alta, positiva, do que negativa, porque você não tem mais crença, você não tem mais paradigma, você não fica achando defeito nos outros, você não fica achando problema no universo, você não fica achando problema na sociedade, problema na política, toda hora vendo essas coisas, baixaria, música de tudo quanto que é tipo, que faz a tua onda eletromagnética vibrar baixo. Então, quando você muda tudo isso e você começa a vibrar alto, o universo entra em sintonia com você nessa mesma frequência e tudo de melhor começa a aparecer e acontecer na sua vida. E a ressonância harmônica, ela nada mais é do que um acelerador disso tudo. Tá bom? Então, eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado e clica aqui, não esquece do meu joinha, comenta, se você tiver alguma dúvida, eu tô por aqui para ajudar, me segue lá no Instagram também pra gente ter um contato mais próximo e até a próxima. Tchau, tchau.